que tem dado muitos frutos aqui para a Unimed, mas também para a região do Vale do Taquari como um todo. Programa de aceleração de startups, Vibe Unimed, que está indo já para a sua terceira turma. 2 turmas já concluíram, uma vai se formar ainda, uma já está formada, a outra vai se formar e tem a terceira turma que já está com as inscrições abertas. E Rafael Zanata, que foi secretário de planejamento aqui de Lajeado, que é o head da Vibe Unimed, está aqui conosco para falar um pouco mais sobre aquilo que já foi desenvolvido dentro desse projeto e também os próximos passos. Parece que foi ontem que a gente estava falando sobre lançar o Vibe, sobre o pontapé inicial, mas significa que as coisas estão indo bem, né, Zanata? Tudo bem? Bem-vindo aqui à Rádio Independente, boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Realmente, eu estava aqui conversando contigo em off, né? Parece que faz pouco tempo que ele estava explicando qual que era a proposta inicial do Vibe como um hub de inovação que aceleraria startups, nesse caso, ajudar essas startups que estão iniciando, essas empresas iniciantes, né, que estão com uma ideia de trabalhar, criar algum produto dentro da área da saúde, e aí a Unimed, com toda a expertise que tem, né, todo o conhecimento sobre saúde que tem, poder ajudar essas empresas iniciantes para que elas tenham uma trajetória de sucesso no mercado. E aí agora, felizmente, a gente já graduou a primeira turma, na semana que vem a gente finaliza a segunda turma, e já estamos com inscrições abertas para a terceira turma, que começa em janeiro. Então a gente, startups aí da área da saúde de todo o Brasil, sintam-se convidadas para vir e participar do nosso programa de aceleração. Bom, Zanata, dentro destas startups que já se formaram, vamos dizer assim, dá para citar algumas delas, a Auá Saúde, NeuroHub, Prevene, Sintalgai, é isso? Sintalg, Personal Digital, A Farma, Receita Digital. A gente percebe que são startups todas voltadas para o mercado digital. Sim. Mas é um critério? Não, elas estão dentro da área da saúde. A Sintalg, por exemplo, é uma startup aqui de Lajeado, inclusive a única dessa segunda turma de Lajeado, as outras são todas do resto do país. Elas desenvolvem micronutrientes a partir de microalgas. Então, vitamina C, a gente está falando muito de clorela, essas vitaminas do futuro aí, retiradas a partir de microalgas. Então, é uma biotech que vai trabalhar nesses supernutrientes que a gente tem falando ultimamente. Mas sim, as startups, em geral, elas se utilizam de base tecnológica para crescer, porque elas buscam ter um crescimento muito rápido, diferente de uma indústria que, eu produzo 10. Se eu comprar mais uma máquina, eu vou produzir 20. E aí, para produzir 30, eu tenho que comprar mais uma máquina. Sim. As startups, normalmente, elas criam uma estrutura tecnológica que permite com que elas cresçam muito rápido para muitas pessoas, não necessariamente com ampliação de estrutura física, digamos assim, né? Então, quando tu olha o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, eles estão no mundo inteiro acontecendo, mas tem 200 funcionários lá em determinado país que mantém essa estrutura toda funcionando. Então, é um pouco do que a gente busca nesse sentido, né? Não são empresas tradicionais que têm o seu valor, obviamente, a gente acredita, mas as startups normalmente buscam modelos de crescimento muito rápido e que a receita não é casada com o custo, né? Então, eu consigo aumentar minhas receitas sem necessariamente aumentar o meu custo. Lembro que você falou do resultado da primeira turma, o que saiu agora na segunda turma, de repente para explicar um pouquinho os projetos também e da parceria, né, da Unimed com essas startups formadas. Sim, na primeira turma a gente foi o nosso teste, né, a primeira vez que a gente estava fazendo aquilo, na segunda, na formação dessa segunda turma a gente já tinha uma visão um pouco mais clara do que a gente queria, e aí assim, startups dos mais variados tipos, né, a gente tem uma startup que faz, tu pode entrar lá e buscar um psicólogo para tu fazer um atendimento, a NeuroHub, por exemplo, que tu falou, faz toda a gestão de home care, então pessoas que ficam acamadas em casa e precisam ter uma gestão em cima disso. A Prevene, a gente não sabe, né, mas agora com o Covid aconteceu muito dos pacientes em UTI, que ficavam 15 dias, 20 dias, muitas vezes desacordados. Tem um sério problema para esses pacientes, que é a lesão por pressão, que é aquela lesão que gera na pele quando tu fica muito tempo deitado numa mesma posição, e eles criaram um sensor que fica acoplado no peito da pessoa, que diz para as enfermeiras quando que precisa fazer a troca de posição para não gerar
essa lesão, né? Então a gente tem inúmeras, essa receita digital que tu citou, ela faz toda a prescrição digital, então tu recebe a tua receita para ir na farmácia direto no teu celular, não precisa aquele papel que muitas vezes tu não entende, então muito legal nesse sentido. Então tem algumas coisas bem legais, a Dr. Teas, uma startup que está voando aí Brasil afora, ela é uma plataforma de telemedicina, então cresceu muito também com a pandemia, né? Então a gente está bem contente assim, com o resultado dessa segunda turma, pelo nível das soluções que foram apresentadas para a gente, né? Startups muito relevantes, Brasil afora, resolveram se conectar com a gente aqui no interior do Rio Grande do Sul, porque perceberam que a gente tinha um potencial de ajudar elas no seu desenvolvimento, no seu crescimento, e a gente, obviamente, fica muito feliz de poder compartilhar esse crescimento e ver o desenvolvimento dessas startups no dia a dia, né? A forma como elas entraram e como estão saindo agora, para muitas é bem diferente. E vocês têm recebido, e qual é o feedback dessas startups que já estão no mercado após passarem pelo Vibe? Na área da saúde, a trilha de desenvolvimento ela é um pouco mais longa, né? Porque a gente passa muitas vezes por validações de Anvisa, então assim, é difícil em 6 meses tu começar e finalizar uma empresa. Mas a gente tem visto, assim, por exemplo, teve uma startup nossa que foi acelerada agora no primeira turma, representou o Brasil na Web Summit, que é uma feira internacional de startups que foi em Portugal, por exemplo, ela estava lá representando a delegação brasileira, né? Tava junto. Então assim, poxa, uma startup bem legal. Tem uma outra startup que, inclusive, conectei agora com o nosso hospital Bruno Born para fazer uma validação do dispositivo, que eles estão construindo um dosímetro de radiação, né? Então, todo mundo que trabalha com esses equipamentos de raio-x precisa ter um mecanismo que mede o quanto de radiação ele está recebendo. Então, vão fazer uma nova conversa com o HBB aqui para validar isso, ver quais são os critérios que esse equipamento precisa. Então, a gente vai vendo que elas continuam, né? Claro que a startup, ela surge num ambiente de muita incerteza. Então, é muito mais normal ela não dar certo do que dar certo, né? E o nosso objetivo é fazer com que essas taxas de insucesso diminuam ao máximo. Então, das 12 iniciais, teve 2 que não estão mais no mercado e decidiram fazer outra coisa. Mas as outras 10 seguem se desenvolvendo, seguem crescendo. E o legal disso é que, por mais que tenha terminado a turma, por mais que tenha terminado o período, elas seguem conectadas com a gente, né? Então a gente continua tendo notícias, a gente eventualmente quando faz algum evento convida para que elas participem e a gente vem nessa pegada, né, de tentar construir um grande ecossistema de inovação voltada para a saúde ao redor da Unimed e que isso automaticamente vai gerar frutos para todo o Vale do Taquari, porque essas novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas possivelmente serão inicialmente testadas aqui, caso as nossas estruturas de saúde assim o desejem, né? Então a gente tem uma grande possibilidade de estar na vanguarda no sentido de usar novas tecnologias antes que outros que às vezes os mercados demoram mais para aceitar elas, né? Falando da terceira turma agora, Rafael Zanata, head do Vibe Unimed. Quem é que pode se inscrever? Fala um pouco também do tempo de duração, como é que são os encontros, o desenvolvimento, né, dessas turmas. Isso. O Vibe existe como um espaço físico na Unimed, aqui na sede, no São Cristóvão, mas o programa acontece todo de forma digital. Então, as startups do Brasil inteiro podem se inscrever no nosso programa de aceleração até o dia 26 de novembro, uma sexta-feira. Está quase chegando aí o período final. Elas ficam com a gente por 5 meses, então, durante esses 5 meses, elas recebem mentorias, capacitações, a gente faz momentos de muita troca, de conversa, para realmente estressar o negócio delas, né? Ver se fica de pé mesmo. E aí, a gente vai auxiliando e desenvolvendo elas para que a saída delas, obviamente, seja muito melhor de quando elas entraram. A gente tem histórias dos mais variados tipos, né? Startup que entra de um jeito e sai fazendo outra coisa porque percebeu nesse meio do caminho que aquele produto que ela estava desenvolvendo não era bem o que o mercado queria. Então, muitas vezes o nosso objetivo não é nem dizer assim, tem que fazer isso, 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 mas dizer, o mercado não está nem preparado, mas não tem um mercado grande o suficiente para esse produto. Eu acho que tu poderia fazer de outro jeito, que teria mais gente querendo comprar isso ou contratar isso. Então a gente faz esse trabalho de mentorar o tempo inteiro essas startups e auxiliar elas a chegar num desenvolvimento melhor. A gente espera até o dia 22 de dezembro ter todas as startups selecionadas dessa próxima turma e aí na primeira semana de janeiro, ali até o dia 10 de janeiro, fazer o pontapé inicial e iniciar essa terceira turma, que a gente está muito curioso para ver o que vai vir, porque o Vibe, querendo ou não, ele já ultrapassou as barreiras do Vale, né? E hoje ele é um programa que começa a ter um reconhecimento de nível nacional e aí novas startups cada vez mais
desenvolvidas querem se conectar com a gente, então a gente está bem curioso para ver quem vai fazer parte dessa terceira turma. Tem que ser uma startup já encaminhada, não pode ser o cara, ó, eu tenho uma ideia, eu quero fazer, vocês me dão as dicas e tem que ser relacionada com a área da saúde também. Isso é o legal, tem que estar na área da saúde, mas a gente divide o nosso programa em duas partes. O primeiro é para esse cara aí que tu falou, o cara que tá com uma ideia, tô com uma ideia aí, tô desenhando, rabiscando, eu quero ver se esse negócio dá certo. A gente acolhe essas pessoas porque a gente acredita que a gente precisa fomentar o empreendedorismo. Então, por mais que essa ideia em si talvez não fique de pé, a gente vai melhorar em muito esse empreendedor, essa pessoa que está querendo empreender, e aí para a próxima ideia ela já vai ter muito mais ferramentas, muito mais capacidade de trabalhar. Então, pessoas que tenham ideias em estágio inicial podem se inscrever. E tem também o Vibe Go, que a gente chama, que daí são para startups já em operação. Então ela já tem um produto, ela já está tentando entrar no mercado e aí ela busca aqui desenvolver, aumentar o network, né? Querendo ou não, a Unimed tem relacionamento com muitos players da saúde Brasil afora, então a gente consegue ajudar muito também essas empresas a se conectarem com novos clientes, novos fornecedores e assim encurtar esse caminho de desenvolvimento que muitas vezes é muito dolorido, né? A gente aqui na rádio, tu liga ali daqui a pouco pro Cristiano do HBB, ele vai te atender, né? Mas assim, outros diretor de hospital, diretor de operadora, mas quando a gente vai e conversa com os empreendedores no dia a dia, é muito difícil eles conseguirem acesso com quem decide, sabe? Com aquelas pessoas que realmente podem dizer isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai dar. Então a gente faz essas conexões e para as empresas isso é muito relevante, vale muito a pena. Qual é o procedimento que o interessado, que a startup interessada em participar deve ter, né? Que precisa fazer? E existe algum critério, Rafael, de inscrição? Então, hoje todas as inscrições são feitas pelo nosso site, então entre em vibeunimed.com.br, VIBEE, unimed.com.br, lá tem um formulário de inscrições, lá a gente pede algumas informações gerais para poder fazer uma primeira análise. A gente gosta muito de pessoas, né? Então assim, as pessoas vêm antes das ideias, pode ter uma ideia perfeita, se a gente não vê brilho no olho e capacidade de execução por parte do empreendedor, dificilmente ela vai adiante, né? Então, ideias tem aos montes, o que a gente está buscando no final das contas são bons times capazes de tirar essa ideia do papel e querer fazer ela acontecer. Então, na prática é isso. A gente olha alguns critérios, obviamente, mas isso faz parte até do programa de seleção mesmo ali. A gente olha o produto que eles estão querendo fazer, se o time é bom, se ele tem capacidade de entregar aquilo e o tamanho do mercado. Se tu está criando um produto que realmente vai impactar muitas vidas, né? A gente não quer uma coisa que impacte 3, 4 pessoas. A gente quer coisa que milhares de pessoas sejam positivamente impactadas por aquela solução. E tem custos? Essa é outra parte muito bacana, né? Porque é um programa que a gente não cobra nada para participar, então startups do Brasil inteiro participam de forma gratuita. E o interesse da Unimed nisso é, identificando boas oportunidades, a gente tem a possibilidade de fazer um investimento e se tornar sócio dessa empresa. Então, além de receber essa carga gigante de conhecimento e conexões para melhorar o teu negócio, se a gente perceber que, opa, isso aqui tem pé, tem cabeça, isso aqui vai dar certo. A Unimed ainda tem a possibilidade de realizar o investimento e acelerar ainda mais essa ideia para que ela se desenvolva ainda mais rápido. Tá certo. Rafael Zanata, Head da Vibe, ou do Vibe Unimed, parabéns aí pelo trabalho já desenvolvido, sucesso com a terceira turma e outras inovações